Já falamos sobre arqueoastronomia, que é essa astronomia do passado. Se você não viu, tem vídeos aí para isso. Vamos falar agora sobre a etnoastronomia, que é uma astronomia mais cultural. A etnoastronomia, ela é uma ciência que estuda como diferentes sociedades percebem, interpretam e utilizam os fenômenos astronômicos em seu contexto social. Para estudar etnoastronomia, que é muito ligada às disciplinas humanas, às humanidades, assim como a arqueoastronomia, você realiza entrevistas, você estuda valores culturais daqueles povos, as diferentes tradições orais, as mitologias, principalmente mitologia. A mitologia está muito relacionada a essa etnoastronomia, essa astronomia cultural. O legal de você estudar esse tipo de ciência é que você valoriza muito as cosmologias e os saberes de povos tradicionais, como povos indígenas, entre outros, aborígenes, etc. Dentro das práticas etnoastronômicas, nós temos a criação de vários mitos e lendas, né? Que são tradições normalmente orais, passadas de uma geração para outra, trazendo, portando valores culturais daquele povo. Os mitos, por exemplo, eles trazem histórias sobre eventos divinos, heróis, divindades mesmo, da mitologia daquele povo, que explicam não só a origem daquele universo, a cosmologia daquele universo, a gente vai falar de cosmologia mais adiante, como também os valores morais daquele povo, Então, muito associado aos valores culturais, morais daquele povo. As lendas, por sua vez, são histórias e narrativas também passadas muitas vezes de forma oral, tá? De geração após geração. E essas histórias podem ter, às vezes, embasamento em fatos, em fenômenos reais, em fatos que realmente aconteceram, ou não. Mas mesmo quando são embasadas em fatos que aconteceram, elas são muito imbuídas de aspectos sobrenaturais, pegar, por exemplo, aí, sei lá, a lenda de Rei Arthur, só para exemplificar. O personagem histórico existiu. Agora, se ele tinha uma espada mágica cravada numa pedra, sabe? Aquela história toda mística ao redor, não tem como se dizer. Obviamente, tem elementos fantásticos que são incluídos na história para dar uma imponência maior àquele herói, Para você ter quase que um tom divino àqueles personagens históricos. Então, tanto a arqueoastronomia quanto a etnoastronomia, essas duas juntas formando a astronomia cultural, elas revelam para a gente como que os fenômenos celestes, os fenômenos astronômicos, influenciaram diretamente a criação desses mitos e lendas. E esses mitos e lendas, por sua vez, refletem a cultura e os modos de pensar daquele povo. Então percebe que a astronomia, essa astronomia cultural, essa astronomia do passado, ela está intimamente ligada a como aquele povo pensava, agia. Então, quando você, o cientista, começa a estudar esses fenômenos, ele começa a entender mais sobre aquele povo, sobre aquela cultura do passado.